Amém? Entenderam a mensagem? Você recebeu as 100 sementes e você vai semear. O que me chamou a atenção, das coisas mais me chamam a atenção nesse texto? Os primeiros 7 dias, você não vê sementes, você não vê planta, ela está criando raízes. No 18º dia ela começa a germinar. Como é que ela começa a germinar? Curvadinha e vai se levantando, reconhecendo o senhorio de Deus. E aí daí para frente você vê que ela vai crescendo e sempre dançando, louvando a Deus com balançada do vento, o vento batendo nela e ela resistindo e louvando a Deus. Então semeie, irmãos. Semeie que quem vai fazer germinar é Deus. Semeie que quem vai fazer crescer é Deus. Semeie que quem vai fazer frutificar é Deus. É assim na nossa vida. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós começamos com uma pequena semente. Às vezes um sonho, uma ideia da infância. É a semente. Mas você começa a orar, trabalhar, projetar aquilo e depois você se prepara para esse momento, como nós estamos fazendo esse ano aqui na igreja. Estamos com esse projeto Crescer. Em janeiro nós trabalhamos, a palavra tema foi projetar. Projete coisas grandes e prepare-se para o que Deus vai fazer. E agora semeie nessas coisas grandes que você projetou. Então, esse mês de março, nós vamos estar trabalhando essa ideia de semear. Você já recebeu a semente. Você já recebeu os folhetos para semear. Mas, pastor, eu não quero semear só com os folhetos. Posso semear na minha vida? Posso. Posso semear no meu trabalho? Posso. Posso semear no meu matrimônio? Posso. Eu posso semear e Deus é que vai fazer germinar e crescer. Amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22. Quero ler com você, versículo 9. Louvado seja Deus. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, o 5º livro então da Bíblia, escrito por Moisés, já no final da travessia do deserto, já no final do Êxodo. Quando ele escreve esse livro, ele já está pensando não na geração que saiu do Egito, mas naquela geração que estava com ele agora ali, já para entrar na terra e possuir a terra prometida. Aquela geração do Egito havia ficado pelo deserto, por causa da murmuração. Deus fez com que eles peregrinassem pelo deserto por 40 anos. Então, amados irmãos, passados esses 40 anos, os cadáveres, muitas pessoas, milhares de pessoas morreram e ficaram pelo deserto. Então, Moisés escreve agora para uma nova geração e começa a explicar tudo aquilo que Deus fez, desde Gênesis, desde a criação, de como Deus os tirou do Egito, poderosa, como Deus fez grandes coisas através da geração anterior, mas que porque pecaram não entrarão na promessa de Deus. Murmuraram contra Deus. Então Moisés agora fala para aquela nova geração, para aquela geração de Josué, para a geração que vai possuir a terra prometida. Veja comigo então Deuteronômio capítulo 22, versículo 9. Louvado seja Deus. Diz assim: não semeará a tua vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Dá para o irmão ler o que está atrás de mim? Pode ler toda a igreja junto? Vamos lá? Todos, que estão, como está ali escrito. Amém. Louvado seja Deus. Amados,
Por que será que Moisés, ao escrever da parte do Senhor, trouxe essa recomendação? Será que ele estava de fato preocupado só com a vinha? Eu quero conversar com os irmãos, creio que da orientação da parte do Senhor, sobre o seguinte tema: semente pura, frutos e colheitas de qualidade. Repita comigo: sementes puras, frutos e colheita de qualidade. E quero conversar com os irmãos sobre esse tema, e o primeiro ponto que eu quero destacar dentro desse versículo que nós estudamos, que nós acabamos de ler: não semearás a tua vinha com duas espécies. Esse versículo, ele não aparece aqui pela primeira vez. Lembra que eu falei que Moisés estava se referindo agora à geração atual, aquela geração que vai possuir a terra prometida? Essa mesma informação Moisés havia deixado no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 19. Eu vou ler para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirá que os teus animais se juntem com os de espécies diversas. No teu campo não semeará semente de duas espécies, nem usará roupa de dois estofos misturados. O que é que eu aprendo com isso? Moisés escreveu isso e agora volta a escrever essa mesma instrução. Será que ele esqueceu que já tinha escrito isso? Será que Deus também tinha esquecido quando inspirou Moisés a escrever? Certamente que não. Deus estava querendo dar ênfase nessa informação. O propósito de Deus é trazer para que você, eu, nós, Igreja do Senhor, a humanidade, prestemos atenção naquilo que Deus está falando. Ele falou em Levítico e agora mais especificamente para nós: não semeie a tua vinha com duas espécies de sementes. Mas eu vejo nisso também como é uma questão cultural, uma necessidade de insistir naquela instrução. É algo novo. Eu preciso falar mais de uma vez. Eu falei uma vez, mas não fizeram e não entenderam. Eu falei uma vez, mas eu falei tão claro. Não importa o quanto tão claro você falou, se a pessoa não entendeu. Nós temos que falar até que a pessoa entenda, compreenda o que é que nós estamos falando. Então, o texto que Moisés traz aqui para nós, ele nos dá essa ideia de importância. Por isso estava lá em Levítico, e ele traz essa informação de novo. Como é a questão cultural de aprendizado, precisa ser repetido. E repetir uma vez, repetir até duas vezes, 3 vezes, nós não aprendemos em um estalo. O processo de ensino-aprendizado é um processo normalmente lento, trabalhoso. E isso podemos aplicar já na nossa vida, no dia a dia. Não podemos dar por vencidos ou desistir no primeiro desafio que nós encontramos na caminhada. Quando o povo de Deus vai sair do Egito, na primeira prova, Faraó não deixou sair. Na segunda também não. E nem na terceira. Foram necessários 10 pragas para que Faraó deixasse o povo dele sair do Egito. Você pode imaginar que o pessoal já estava começando a desacreditar de Moisés. Você está dizendo que nós vamos sair, e você já fez isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 9 vezes e nada. Persevere, insista, é assim. Na 10ª praga, o Faraó deixa o povo sair. E depois que sai, irmão, não está tudo resolvido, porque logo na frente tem um obstáculo gigantesco. Talvez maior do que o que foi sair do Egito, é atravessar um mar. Como atravessar o mar, se eu estou com mulheres, menino, periquito, papagaio, jumento, bode, ovelha, mulheres gestantes, idosos? Como que nós vamos atravessar esse mar? Vamos voltar.
não dá para voltar. Não dá para voltar porque quando eu olho para trás, eu vejo levantar a poeira no deserto. E eu percebo que o que está vindo atrás de mim é o exército de Faraó, arrependido porque me deixou sair. Não dá para voltar mais. E agora o que fazer? Vamos todos nos suicidar? Não. Vamos perseverar, vamos confiar. Deus há de fazer um milagre. Qual foi o milagre que Deus fez? Abriu o mar vermelho. Deus quis fazer assim, abrindo o mar vermelho. Mas Deus poderia ter feito também, fazendo com que o mar congelasse e o povo passasse todo esquiando. Mas Deus quis abrir. Para o povo hebreu passar a pés enxutos, mas para o cavalo de Faraó, que não era um pangaré, era puro sangue, atolarem. Mas uma criança como Azaira passou e não atolou. Mas o cavalo bem nutrido de Faraó e seus cavalarianos ficaram no meio do mar. Eu não posso desistir quando eu estou no processo de aprendizagem. É lento, é demorado, precisamos persistir. É assim na educação dos filhos, é assim no começo de um novo trabalho, de uma nova tarefa. É assim no matrimônio, mas estou fazendo 27 anos de casado. E a gente ainda tem que perseverar, insistir. Como? Perdoando todo dia. E amanhã, perdoa de novo. Assim nós vamos caminhando. Então, o primeiro ensino que nós aprendemos a ler esse texto é exatamente que a instrução inicial, o processo de aprendizado pode demorar, mas não podemos desistir, devemos continuar em nome de Jesus. Até porque, amados irmãos, isso que o texto vai trazer para nós fala de pureza, como nós lemos no tema, semente pura, frutos e colheita de qualidade. Ele diz assim, exatamente nesse mesmo versículo que nós estamos lendo: não semeará a tua vinha com 2 espécies de sementes. Olha, irmãos, o nível de tecnologia na agricultura é tão grande, mas vamos ficar num nível mais nosso aqui. Eu não posso semear uma roça, não é conveniente eu semear uma roça com milho e sorgo. Quando estiver crescendo, eu não sei quem é o sorgo, e eu não sei quem é o milho. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar crescer. Eu não posso plantar uma área, fazer um plantio com soja e feijão, Irã. Quem é que vai ter depois ali? Vou ter surpresa na hora da colheita. E não dá para separar. Eu preciso plantar a semente selecionada para aquele propósito. E em cada propósito tem uma semente própria para aquilo. Semear semente pura é a primeira parte desse versículo. Não semeará a tua vinha com 2 espécies de sementes. Ou seja, irmãos, eu não posso servir a Deus e o diabo. Eu preciso focar num. Eu não tenho como servir a 2 senhores. A um ou ao outro eu vou desagradar. Eu tenho que manter o propósito e o foco naquele que eu quero servir. Se eu plantar, a Bíblia diz assim, que um agricultor veio e plantou um trigo, e veio o outro e jogou joio no meio. E agora? Pode até ser que dê para separar um do outro, mas se eu arrancar, eu corro o risco de arrancar o que eu quero também. Então, amados irmãos, a primeira coisa para evitar esse problema é separar uma semente de qualidade, uma semente pura. Isso nós estamos considerando uma condição climática perfeita. Chuva, sol, solo preparado, adubação adequada, tudo certo. Eu só vou semear.
É o que Deus manda que a gente faça, semeie. E eu vou semear, aonde é que eu posso semear? Posso semear na minha própria vida. E como é que eu vou semear na minha própria vida? Se você quer ter comunhão com Deus, semeie uma vida de oração. Comece orando. Se orar de joelho, dói o seu joelho, não dá conta, ore em pé. Ore deitado. Mas comece a semear. E você vai desenvolvendo hábito, comunhão com Deus. Eu não consigo entender a Bíblia. A Bíblia é grande, é um livro muito grande. E eu não entendo muita coisa. Continue lendo. Continue semeando esta boa semente que é a palavra de Deus. Vá semeando, não é fácil. Aliás, irmãos, semeadura, agricultura é uma demonstração de fé. Porque você vai lançar milhares, milhões de reais na terra, falando de Brasil, literalmente enterrando dinheiro. E você não sabe se vai germinar, você não sabe se germinar a pomba não vai comer, você não sabe se vai chover para germinar. E depois disso tudo, você ainda vai esperar 3, 4 meses para ver se vai dar fruto. Pensando quantos milhares de reais que foram enterrados. E se não der fruto, ficou no prejuízo. Então, semeadura, agricultura é um ato de fé. Da mesma forma vale para mim e para você na nossa vida. É um ato de fé. Eu não estou vendo Deus, eu não ouço Deus, mas eu vou orar, porque a Bíblia diz que Ele ouve a minha oração. Eu não preciso ver para crer. Eu vou só semear. E Deus é que vai fazer germinar, crescer e dar fruto a 100 por 1. Vamos semear, irmãos, na nossa casa, na educação dos filhos. Hoje nós tivemos o batismo de um adolescente, fruto da semeadura dos pais, ao longo de 12 anos, semeando na vida daquele menino. Semeadura é assim. Você não semeia hoje para colher já amanhã. Nem a alface é assim. Tudo leva um tempo e tudo requer muito cuidado. Semear na minha casa, semear na minha vida, mas precisa ser uma semente pura. Vai que você semeia uma flor e nasce lá uma pimenta. Você precisa ter segurança daquilo que você está semeando. E você, eu, nós temos, com muita abundância no Brasil, uma semente por excelência, que é a palavra de Deus. Disponível para nós, acessível. Podemos nos reunir nesta noite, como estamos aqui, para semearmos juntos, com as portas abertas e usando o amplificador de voz. Que Deus conserve assim no Brasil. Amados irmãos, nós vimos no primeiro instante, no primeiro momento, a importância de nós insistirmos na implantação de um novo hábito, de uma cultura. Precisa insistir, por isso o texto bíblico falou em Levítico, por isso o texto bíblico está falando em Deuteronômio. E o texto agora que nós lemos, você não pode misturar sementes. Mesmo que você, irmão, plante soja ou milho, é só soja, é só milho. Mesmo assim, você tem que testar a semente, porque tem nível, ou prazo, ou ciclos diferentes. Tem uma planta com ciclo mais longo, outro mais curto. Se você planta um milho e é para grão, ele vai secar mais rápido. Se é um milho que você planta para pamonha, ele vai secar mais lento.
Então, tudo isso você tem que ter cuidado na hora de semear, na hora de definir a sua semente. Uma semente perfeita e boa, por excelência, é a palavra de Deus. Semeie em nome de Jesus Cristo. Faça essa semeadura com semente pura. E quando você for fazer essa semente de modo pura, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos viver de uma forma também pura, nos purificarmos. Deixa eu ler para você em Colossenses 1, versículo 10. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, também pode. Diz Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, a fim de frutificar para Deus. Mas só frutifica se você semear. Hoje cheguei na igreja de um encontro grato com um casal que tinha umas 3 crianças, três crianças. O casal está semeando na vida destas crianças. E hoje eu falei, na hora do batismo, da questão do discipulado. Quem prepara o aluno para o discipulado não são as aulas da escola dominical em 3 meses. E isso enfatiza alguns temas importantes. Mas o discipulado mesmo é ao longo de 12 anos, como o pai fez na vida da mãe, na vida do filho. São anos investindo, discipulando, semeando, cuidando na vida dos filhos. Isso vale para todos nós que somos pais, semeando. E toda vez que nós estamos semeando a boa semente, para termos boa colheita. E aí nós semeamos, irmãos, quando você vai semear essa boa semente, você tem que fazer uma seleção. Você também pode, ao semear na vida do seu filho, você vai fazer seleção de vocabulário, de vestimento, até de amizades. Você tem que semear aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que vai dar fruto, aquilo que não vai corromper. O mesmo texto nos diz ainda, no segundo momento, não semeará a tua vinha com 2 espécies de sementes. Por quê? O texto responde, para que não degenere o fruto da semente que semeastes. Se você planta uma variedade, soja, que é muito comum você ver passando por aí pelas roças, se você sai da cidade. Mas tem variedade, uma imensa variedade de soja, irmãos, com ciclo de dias maiores e menores, para terras mais altas, para terras mais baixas, para produtividades maiores e menores. Depende da variedade que você plantou. Como eu já falei, a mesma coisa com o milho. Você tem que semear para que algo bom, e você não pode misturar. Se você planta soja, mas com 2 variedades, quando tu for colher, vai ter um pé mais verde e o outro ainda já está seco. O ciclo de vida é diferente. E isso vale para o milho, vale para o feijão e vale para outras culturas. Mas vale para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas. Não pode misturar. Temos que viver de forma digna para que não venhamos corromper. A boa semente, os bons costumes. Em 1 Coríntios, se você quiser verificar na sua Bíblia, 15:33 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, o que é que você está conversando? Com quem? O que é que os teus olhos estão vendo? O que é que teus ouvidos estão ouvindo? Isso glorifica a Deus? Ou isso é desonroso?
Ou isso não agrada a Deus? Se tu queres escolher algo bom, semente pura, frutos e colheitas de qualidade. Queremos colher, mas primeiro temos que semear. E tem que ser, se quer escolher frutos bons, semente pura. Temos crianças e jovens aqui, eu já estou com meus 55. Ainda muito jovem, para quem vai viver 150. Falta 95. Vou pregar muitas vezes até lá. Nós precisamos semear, independentemente da idade. Semeando para quando chegar na colheita, ter o que colher. Ter o que colher. Eu lembro que quando eu fazia trabalho de capelania hospitalar no Hospital de Sobradinho, não era muito raro eu encontrar uma pessoa sem acompanhante, um pai, uma mãe. E depois começava a conversar com ela e perguntar para aquela pessoa, não, alguns até assumiam, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe. Por isso eu estou aqui só também. Não semeou a boa semente. Precisamos semear para colher depois. Você foi um pai briguento, omisso. Você foi uma mãe negligente. Deixou o filho, a filha fazer tudo o que quis. Você vai ter o quê quando tiver grande? Semeadura, irmãos. É uma lei e é um ato de fé. Você vai colher aquilo que você semear. A graça, a bondade e a misericórdia de Deus como o agricultor pode trazer alívio, refrigério por misericórdia, mas a lei é você colher o que você plantou. Então, amados irmãos, dentro dessa ideia, a integridade do fruto, que nos fala esse texto aqui, na parte B do versículo, para que não degenere o fruto da semente que semeaste. Se você planta sementes variadas, o fruto, a semente, a colheita vai ser corrompida, pode até ser imprestável. Imagina você planta joio ou sorgo e milho, como é que você vai colher isso? O equipamento de colheita são diferentes, o tempo de colheita são diferentes, os compradores são diferentes. Eu quero comprar milho, eu não quero comprar sorgo. E não tem como separar depois, ou o custo para separar é muito grande. Semear a semente pura garantirá a integridade do fruto. É o que nos diz o texto bíblico. Não deixe, não plante duas variedades ou duas espécies de semente para que não degenere ou não gere frutos defeituosos, piorados. A genética está aí exatamente para melhorar esse processo. Mas se eu misturar, eu vou fazer o processo inverso. Eu vou regredir na minha produtividade. Então, semeie semente pura, para que você tenha frutos e colheita de qualidade. Precisamos trabalhar assim para nós crescermos. Lembrando que, como diz o texto de 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então é separar com quem você anda, com quem você está falando, o teu vocabulário, para que não seja aquele vocabulário chulo, deprimente, depreciativo, vergonhoso, que na sua boca saia a palavra de edificação, de glória a Deus e aleluia, em nome de Jesus. Por último, amados irmãos, nos diz ainda no mesmo versículo,
Na parte A diz assim: não semeará a tua vinha com 2 espécies de sementes, ou seja, semente pura. Por quê? Para que não degenere o fruto da semente que semeaste. E por último, não degenere o fruto da semente que semeaste e também da messe da tua vinha. Ou seja, para que não degenere, para que não corrompa, para que não polua, também a tua colheita. Para que o que tu fores colher também seja útil, seja bom, seja de excelente, tenha qualidade, seja aquilo que você esperava ou muito mais, porque Deus pode fazer assim. Mas eu preciso semear. Vou semear aonde? Primeiro, antes de semear, eu preciso separar a semente, fazer uma coleta, uma seleção de semente, para que possa, ao semear, corresponder à minha expectativa, já que a condição climática, adubagem, solo é perfeita. Eu vou semear na minha vida, no meu matrimônio, eu vou semear na vida dos meus filhos, eu vou semear no meu trabalho, eu vou semear na minha vizinhança, eu vou semear na igreja. Por isso que você trouxe o envelope. Por isso que você recebeu 100 sementes na sua mão para você semear ao longo desse mês. Você vai semear para colher depois. Vamos semear então, irmãos, amizades. Vamos semear, irmãos, amor. Vamos semear fidelidade. Vamos semear santidade ao Senhor nosso Deus. Vamos semear, amados irmãos, também na família, no trabalho, na igreja, nos nossos relacionamentos, porque na família nós temos pelo menos 3 relacionamentos. Relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos e relacionamento entre irmãos. Nós temos que semear em tudo isso, para colhermos coisas boas. Vamos semear quando? É hoje. Não pode deixar para amanhã, para o ano que vem. Como não pode desistir no primeiro obstáculo, também não posso parar de semear ou esperar dia futuro. O agricultor, ele semeia quando não vê nem sinal de chuva. Ele semeia por fé, acreditando que Deus fará chover e fará germinar. Por fé, semeie. Semeie perdão, semeie fidelidade, semeie a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Concluímos então, irmão, dizendo: semeemos sementes puras para produzirmos bons frutos e termos uma colheita de qualidade e abundante em nome de Jesus. Amém? Sementes puras, frutos e colheitas de qualidade. Selecionemos a semente e semeemos com fé. Deus há de fazer germinar e crescer e dar fruto a 100 por 1. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Passaremos agora para a ministração.